Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início à reunião extraordinária de hoje. Por ser uma reunião extraordinária, sem processo de decisão, creio que, não sei a quantidade de quórum que a gente vai ter, né? A questão de presença também não fica obrigatória, e sim uma apresentação que vai fazer parte aqui do sistema de comunicação social, que está sendo implantada no Condema, visando gerar educação socioambiental para a população do município, visando gerar orientação também sobre boas práticas socioambientais para a população. Essa reunião está sendo gravada, o objetivo é a gente publicar depois no canal do YouTube do Condema e a gente divulgar esse link para a população, para todos terem acesso a esse conteúdo e ficarem bem informados sobre essa pauta, né? Nessa primeira reunião, a gente está recebendo como convidado aqui o Alexandre Saad, geólogo da Fundação Lagunense de Meio Ambiente. A pauta seria a questão da erosão das margens de lagoa. O objetivo é a gente entender o que a população pode fazer nesses casos para controlar a erosão, para salvar, assim, digamos, aí a questão das margens da lagoa, tanto na questão quando tem algum patrimônio antrópico ali, né, alguma construção, alguma estrada, ou então meramente aí para a questão da gente trazer melhorias ambientais ali para aquele ecossistema, né. Então, queria agradecer a Ambien Sustentabilidade Integrada por estar fornecendo esse link aqui de Google Meet. Por meio desse link, a gente não fica restrito a 1 hora de reunião e a gente pode estar gravando essa reunião de maneira adequada, né? Então, a Ambien Sustentabilidade Integrada autorizou a gente utilizar esse link, então, um agradecimento por ela estar viabilizando isso. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Alexandre Saad, para que ele possa estar iniciando uma apresentação. Ele vai compartilhar a tela aqui, e é contigo, Alexandre, fica à vontade. Também só agradecer também à Fundação Lagunense de Meio Ambiente. Nesse momento a gente tem de agradecer a 2 presidentes, né, o antigo presidente, que é o Ailton Bittencourt, por ter autorizado essa apresentação em nome da Fundação. Houve a troca do presidente, agora entrou o Denner Vieira, que também autorizou. Então, obrigado a esses 2 presidentes aí por estar possibilitando que a Fundação Lagunense de Meio Ambiente colabore aí com essa questão da educação e orientação socioambiental para a população lagunense. Alexandre, contigo. Fica à vontade. Obrigado, Reinaldo. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou, como já foi apresentado, mas eu me chamo Alexandre Saad, eu sou geólogo, formado lá no Paraná, e há 2 anos e meio eu estou atuando aqui na Fundação do Meio Ambiente. Recebi esse convite aqui do Condema para estar explanando sobre essa questão da erosão, né, nas margens de lagoas, que a gente sabe que é um tema muito sério aqui na cidade, acarreta vários problemas, inclusive gerando riscos até a estruturas e a população em geral. A minha apresentação, ela é simples, tá? A gente tem uma demanda muito grande aqui no órgão dos processos, né? Então, e passamos por tempos aí turbulentos, assim, vamos dizer. Fico à disposição, né, para talvez no futuro a gente conseguir avançar mais, detalhar mais esses temas. Com certeza é um assunto que ele é multidisciplinar, então eu não pretendo aqui com a minha apresentação esgotar, né, toda a questão relacionada a essas soluções para a questão da erosão em beira do lagoa. Mas eu vou iniciar aqui, eu vou buscar fazer um compartilhamento de tela. O Reinaldo me ajuda aí se vocês vão conseguir visualizar, Reinaldo, só um pouquinho. Tela cheia. Ok. Janela. Estão visualizando? Sim, Alexandre. Estamos sim. Então, tá. Então, a parte inicial, né, eu já dei esse pontapé aí explicando qual que é a abordagem. Eu, como geólogo, eu tenho alguma atribuição assim relacionada ao meio físico, mas essas soluções que a gente está propondo, a gente vai abordar aqui nessa apresentação, elas
também dizem respeito ao meio biótico, né? Existe toda uma interação desses dois meios, né? Então, fica a parte, assim, da vegetação um pouco mais limitada, mas a gente tem outros técnicos aqui na Fundação também, acho que no futuro aí tem a oportunidade deles estarem complementando essa informação. Eu inicio aqui a apresentação com uma imagem aérea lá da região da Cigana, porque o Reinaldo, quando ele me solicitou, ele comentou do problema específico dessa comunidade, né, essa beira de lagoa específica da comunidade da Cigana. A gente sabe que no município de Laguna, como nos municípios vizinhos, essa característica de lagoas costeiras ela é muito frequente, então esse problema ele não é uma particularidade da comunidade da Cigana, mas a gente tomou como exemplo, né, talvez como primeira discussão, esse estudo de caso específico. Com relação aí nessa imagem, ela é da década de 70, a gente consegue verificar ali a existência tanto das lagunas, né, que são essas lagoas costeiras que têm influência marinha, e essas lagoas, do ponto de vista geológico, acho legal passar esse conhecimento, o arcabouço geológico da região, ele é definido como um sistema de laguna-barreira. E é exatamente o que a gente vê aqui, né? A gente vê a própria laguna, né, e a barreira. Não sei se o meu cursor vocês enxergam também. Sim. Enxerga também, né? Tá. Uhum. Então, aqui a gente tem toda a parte da barreira, né, que são depósitos aí lá desde o Pleistoceno até o Holoceno, coisas de 100 mil anos atrás até adiante. Claro que é muito mais complexo do que isso, né, mas não pretendo entrar aqui em termos geologuês, que não é o interesse, mas é só para a gente entender o ambiente em que a gente está discutindo, né. A gente sabe que aqui existe uma ampla contribuição eólica, né, muita formação de dunas, e essa barreira, essa formação, ela acabou isolando, né, os estuários que existiam antigamente, quando o nível relativo do mar ele era mais alto. Então existia uma conexão, né, entre o oceano e essas atuais lagoas, e com a formação dessa barreira gerou essas lagoas que são isoladas do mar com alguma contribuição ainda da maré. Como a gente vê aqui, essas partes em claro são partes onde predominam muita areia, formando dunas, mantos eólicos. Então, essa é uma característica do solo local. Isso é importante ter essa noção, até para a gente avaliar quais as soluções aplicáveis nesse tipo de ambiente. Então, são solos muito arenosos, né, com muita baixa coesão, significa que eles têm esse potencial de erodir muito grande, salvo alguns locais onde a gente tem os depósitos lagunares, que daí eles são associados à própria existência da laguna, e por ser um ambiente mais lêntico, que a gente chama, né, que tem pouca energia de fluxo, o depósito associado ele é mais argiloso, e aí ele tem uma coesão maior. Mas ali onde existe a comunidade da Cigana, toda essa região, nessa imagem aqui, a Barra do Camacho, né, ela não estava ativa nesse registro, mas a gente percebe que a característica do local ali, ele é especificamente um solo muito arenoso e essa característica da baixa coesão dele. Já essa imagem é uma imagem de 2019, que é um levantamento aéreo também, que foi financiado aqui no município de Laguna, e ele tem uma alta resolução, e sobre a comunidade da Cigana, a gente já toma como uma situação atual, né? É possível ali já verificar a Barra do Camacho, né, que já tinha toda essa estrutura ali para ter esse fluxo de água. A gente sabe dos benefícios, né, desse fluxo de água para a lagoa. E nessa imagem também chama atenção, assim, dentro da própria lagoa, as áreas mais escuras aqui, elas representam áreas mais profundas, né, e as áreas mais claras, áreas onde tem bancos de areias e a lâmina d'água é muito menor. Isso do ponto de vista geológico, né, que a gente consegue avaliar como que se dá o fluxo aquoso interno dessas lagunas, é bem relevante, assim. A gente verifica até bem na parte da margem da lagoa a existência de bancos de areia, né, que é o resultado da erosão da margem da lagoa, uma areia que é proveniente aqui da parte seca e que se deposita no interior dessa lagoa.
também, assim, no intuito de caracterizar o ambiente que a gente está conversando. Já iniciando aqui uma outra imagem dessa ortofoto de 2019, já chama atenção aqui para algumas situações que, de certa forma, auxiliam com que essa erosão ganhe um potencial maior. Chama atenção aqui para a implantação das vias de circulação muito próximas às margens da lagoa. A gente sabe que está tendo o problema da erosão, mas o próprio planejamento urbano, né, feito com responsabilidade, com conhecimento técnico, ele pode evitar esse tipo de situação. Às vezes, um pouco de afastamento, a gente consegue garantir um equilíbrio muito maior desse ambiente. Mas a situação atual é essa. E outro ponto que chama atenção, que eu achei interessante de ressaltar aqui, é a questão da ausência da vegetação nativa e a existência da vegetação exótica. Aqui nessa imagem a gente consegue identificar aqui as espécies de casuarina, né, que é uma espécie que ela é exótica, então ela não tem as mesmas características, né, da vegetação nativa. Estou eu aqui extrapolando a minha atribuição, né, como geólogo, mas pela convivência que eu tenho com os técnicos aqui da Flama, que tem muito conhecimento nessa parte da vegetação, a gente vai adquirindo também alguma noção sobre isso. E esse fator, né, de existir essas casuarinas, esses pinheiros aí na beira da lagoa, ele é bem ruim, assim, para essa questão da estabilidade geológica da margem da lagoa. A árvore, ela acaba atuando como um fator de desagregação do solo. Como ela tem esse porte dela arbóreo, ela oferece maior resistência aos ventos, e isso causa a movimentação e a desagregação do solo, diferente da vegetação nativa, que nesses ambientes aqui a gente sabe que ela tem um porte menor, né, então ela está menos suscetível a causar essa desagregação do solo, e pelo contrário, ela é uma vegetação que ela é adaptada a esse ambiente que sofre influências das marés, tem esse porte menor e ela acaba gerando matéria orgânica que se transforma e compõe o próprio solo. Então, em vez de a gente perder solo, a gente ganha, né? Com essa situação é preservado. Isso num ambiente ali que está urbanizado, a gente não vê como regredir nisso, né? A urbanização ela está imposta, o que cabe a gente agora é buscar soluções para que esse problema se atenue. Mas é só essa imagem que chama a atenção para essa questão das vias, a questão também da ocupação, né, particular, assim, que a gente vê que tem é muito comum, assim, a supressão da vegetação nativa, deixando ali muitas vezes o solo exposto, e isso é um fator que prevalece muito a questão da erosão da margem da lagoa. Essa outra imagem também da comunidade da Cigana mostra novamente, assim, a proximidade, né, da via de circulação à margem da lagoa. Mais uma vez aqui chama atenção também a existência dessas espécies exóticas aqui que contribuem muito para o aceleramento dessa erosão. Assim, infelizmente a gente não teve como fazer uma vistoria lá, né, ainda para poder registrar bem essas questões, mas eu recebi vários vídeos do pessoal lá da comunidade, o próprio Reinaldo me encaminhou, e a gente tem noção da gravidade, né, dessa erosão. Em muitos casos, essa erosão ela já está encostada na via de circulação, já causando estragos na própria via e levando riscos às residências que estão no entorno. Isso é uma situação que a gente já classifica como uma área de risco, né, porque ela oferece esse risco a estruturas existentes. Essa outra imagem já é mais a norte, né, da mesma comunidade, e aqui é o limite, né, da parte urbanizada com uma parte mais preservada, assim. Apesar de a gente ter ali um histórico de ocupação, de uso e ocupação do solo, né, já muito antigo, referente às lagoas de camarão, de criação de camarão e outros empreendimentos que existiam e ainda existem, a gente já tem uma intervenção, mas algumas áreas da beira da lagoa, a vegetação nativa ela ainda existe. A gente vê que tem uma área que é a área onde recebe a influência das marés, né? Então, a hora que a maré está mais alta, essa área aqui ela fica inundada, e quando abaixa ela fica exposta, e nessa área a vegetação ela tem esse papel muito importante de segurar esse solo, esse sedimento arenoso. Isso é legal de perceber, assim, a diferença que tem, né? Então, quando a gente fala de soluções para erosão, a gente
que está aí relacionado com a parte científica, assim, a gente percebe que, na verdade, a melhor solução a natureza ela já apresentou, né? A vegetação nativa na beira da lagoa, ela é a melhor solução para essa erosão. Não significa que uma área que esteja preservada, ela não esteja suscetível a eventos de erosão, mas aí ele faz parte de um equilíbrio do próprio corpo aquoso, né? É diferente quando tem uma intervenção humana, em que daí essa erosão ela ganha outras proporções, outra velocidade. Então, essa aqui é uma parte assim da nossa introdução, e entender como que está essa situação da cigana em específico. Já entrando na questão assim do próprio processo, né, da erosão na margem da lagoa, de lagunas, a gente tem aqui uma particularidade muito intensa, que é a ação das ondas, né? São lagoas grandes, que tem uma rampa ali, onde o vento consegue exercer a influência dele, e geram ondas fortes, né? Quem é da comunidade, quem é da região, sabe disso, percebe isso quando bate aquele vento sul muito forte, a gente vê a força dessa onda, né, chegando na beira da lagoa, e essas ondas, elas acabam por desagregar muitas vezes a parte basal desses taludes, né, que são a margem da lagoa em si, e isso resulta, né, no desmoronamento desse barranco, desse talude, acelerando demais essa questão da erosão. Isso é só uma imagem para a gente entender como que funciona esse processo da erosão e ressaltar, né, essa questão das ondas que são relacionadas aos fortes ventos que a gente tem, que são característicos aqui da região. Um terceiro ponto aqui da parte introdutória, falando especificamente aqui da comunidade da cigana, que não aparece nessa imagem aérea, mas ela está aqui já, um loteamento aqui que é contíguo, já aparece aqui a parte dele, e aqui chama atenção para a questão da Barra do Camacho, né, onde a gente tem aqui um processo de extração mineral, que há muitos anos está instalado ali, mas a gente sabe que recentemente essa imagem ela é de 2019, né? Então aí há 3, 4 anos atrás, mais uma vez assim nessa imagem a parte escura ela representa as áreas mais profundas e as áreas mais claras aqui é onde a lâmina d'água é mais rasa, onde existem esses bancos de areia, né? Sem entrar no mérito, né, da vantagem ou desvantagem da abertura desse processo da dragagem da Barra do Camacho, que a gente sabe que tem grandes vantagens para o setor pesqueiro, para a própria oxigenação da lagoa, mas focando especificamente assim nessa alteração do balanço sedimentar que a extração mineral ela resulta. Aqui onde eu estou passando esse cursor é uma área onde a gente vê que foi feita uma dragagem bem intensa, né? Então são milhares aí de metros cúbicos de areia que são retirados e depois beneficiados e transportados. Então é todo uma areia ali que compõe o fundo da lagoa que deixa de existir, e isso causa, inevitavelmente, o desequilíbrio no balanço sedimentar da lagoa. O que é esse balanço, né? Quando eu faço essa dragagem, eu abro um buraco desse no fundo da lagoa, é natural que as áreas no entorno aqui, elas comecem a ser erodidas, mesmo em ambiente subaquático. Porque a natureza, ela sempre busca esse equilíbrio, né? Se eu tenho uma área muito alta e uma área muito baixa, a tendência é que isso se estabilize. Então, assim, quando foi me chamada a atenção para essa questão da cigana, eu logo fiz essa associação também com a questão da extração. Não dá para a gente dizer que é uma influência direta, né, que é só por isso que está acontecendo, mas com certeza uma influência indireta existe, porque essa areia que estava aqui, ela vai ser substituída por areias que estão no entorno, na questão da beira da lagoa, né? Esse é um fator relevante, eu já até discuti um pouco isso com o Condema, né? Talvez a gente sabe que são empreendimentos aí que têm licença ambiental, muitas vezes esse tipo de relação indireta, né? No caso, a erosão da beira da lagoa no entorno da mineração, muitas vezes ele não é apontado da devida maneira no próprio licenciamento ambiental, que é o processo que a gente tem a oportunidade de já prever ações
para mitigar esse impacto ambiental. Então, é uma situação assim, que eu considero que tem uma influência grande, mesmo que seja indireta. Assim, tá? Agora, já entrando na parte das soluções. Tá? A gente tem aqui um exemplo, né, de algumas ações que têm uma eficácia boa nessa questão da erosão, mas elas têm um impacto ambiental muito negativo. Esse impacto ambiental negativo, ele decorre da descaracterização desse ecossistema que compõe a beira da lagoa. Da parte, assim, extrapolando novamente, mas da parte da fauna, né, a gente sabe que tem muitas espécies que têm esse ambiente da beira da lagoa como ambiente de reprodução delas, né, então, às vezes, para o homem, diretamente não é um ambiente tão interessante, mas para as espécies que estão ali no entorno e indiretamente para o homem também, né? Porque a gente depende também dessa biodiversidade ali para ter uma qualidade do meio ambiente. Essa é um primeiro exemplo, né, do que em alguns lugares é feito para conter um pouco essa questão da erosão, que é o caso desse calçamento. Existem outras obras, né, da engenharia clássica aí, que também tem esse impacto ambiental negativo, que são aqui os gabiões, né, essas pedras aqui, esses blocos envoltos aqui por uma grade metálica. Ele vai conter aqui a energia das ondas, ele vai impedir que o sedimento, o solo que está na parte seca, ele vá em direção à lagoa, mas a gente vê que até o aspecto visual, ele tem esse detrimento, né? Não é um ambiente que, mesmo o homem, consegue desfrutar desse ambiente com uma intervenção dessa. Então, a gente deixa, mais para frente eu vou explicar, né, quando que cabe um caso, quando que cabe o outro, na minha opinião e na opinião técnica aqui, né, da Flama, nos processos que a gente já tem acompanhado. Então, aqui os gabiões. Uma outra alternativa muito comum é o enrocamento, né, que são esses blocos de rocha, né, que vão atuar também para quebrar essa energia das ondas e segurar esse material. Também é uma ação com impacto ambiental negativo, né, pela essa questão da descaracterização do ecossistema ali local. Então, a gente não consegue dizer que uma área dessa aqui, ela está sem um dano ambiental, né, porque existe toda, quem é da área específica ali da biologia, consegue comprovar isso, por toda essa questão da fauna que tem. Então, isso daqui é uma ação, vamos dizer assim, emergencial, não é o mais interessante do ponto de vista ambiental. Mais dois exemplos aqui, que a gente já vi, inclusive, aqui em Laguna, né, em algumas margens de lagoa, o pessoal faz aqui barreiras com a borracha, esses pneus, assim, reutilizados, barreiras aqui feitas com sacos de areia, são ações que também a gente considera, assim, que tem um impacto ambiental negativo, porque descaracteriza esse ambiente e não possibilita ali que a flora e a fauna se desenvolvam nesse ambiente de margem de lagoa. Mas são soluções também para essa questão da erosão. E agora a gente entra na proposta, né, que é vista com bons olhos aqui pelo órgão ambiental, que é um conceito que, apesar dele levar um nome bem técnico, assim, ele é muito simples. É a questão da bioengenharia de solos. Como o nome próprio já diz, né, é uma técnica de engenharia, mas ela traz muito essa característica biológica, de a gente utilizar materiais que são biologicamente ativos, galhos, a própria vegetação viva, associados com esses elementos inertes e até o uso de geossintéticos. E nessa classe aí enquadram-se as biomantas, as geomantas, que é como se fosse uma coberta, né, claro que com dimensões muito maiores, assim, são rolos, né, dessas mantas, que podem ser formadas de diversos materiais. Alguns deles são biodegradáveis, outros não, e elas auxiliam muito na erosão desses taludes, e como aqui já está posto, pode ser tanto permanente como degradável, né? A gente tem uma previsão ali, olha, essa biomanta, daqui 5 anos, ela não vai ter mais a função dela. E muitas vezes isso é interessante para a recuperação ambiental da área.
Essa questão da bioengenharia de solos, ela é muito desenvolvida, eu pude perceber isso na breve pesquisa que eu fiz para poder fazer essa apresentação, ela é muito bem aplicada e desenvolvida nos Estados Unidos, em países da Europa, a gente vê muito material em francês, em inglês sobre isso. Pouco material eu encontrei aqui, exemplos de casos no Brasil. Talvez seja aí um conceito que esteja, né, a ser aplicado com mais intensidade no futuro, mas é um conceito que eu vejo que traz muito ganho, assim, inclusive nessa questão ambiental. Resolve o problema e não causa um impacto ambiental tão negativo. Essa sequência de imagens, ela mostra uma das aplicações, né, retirada desse texto científico específico, mostra o talude ali antes dessa intervenção, o pessoal ali instalando o geotêxtil, né, e 60 dias após a implantação, já também com a semeadura, né, de vegetação, a gente tem um ambiente de margem de lagoa, de margem aqui de um rio, né, como se fosse um ambiente natural. E aquela questão da erosão aqui, ela foi mitigada. Esse é um dos exemplos. Para a gente avançar um pouco, entender melhor como que é esse conceito da bioengenharia de solos, né, desse livro aqui, Uma Alternativa à Recuperação de Áreas Degradadas. Então, ele consiste na utilização dos materiais vivos ou inertes, né, que seriam os galhos e o próprio solo, de natureza vegetal, em sinergia com rochas, concretos, esses polímeros ou até alguns metais, se for necessário. Ele é uma técnica que é de baixo custo, porque ele utiliza esse material natural, muitas vezes da própria região, e ele tem uma grande eficiência na estabilização desses taludes, e o melhor, né, ele garante essa melhoria visual da área, não fica aquele aspecto de uma área degradada, uma área que nem o próprio ser humano não tem o prazer de estar ali, né, de aproveitar ela. O solo estabilizado e os materiais vivos utilizados, eles permitem ainda o desenvolvimento da cobertura vegetal, iniciando e possibilitando esse processo da sucessão ecológica natural. Então, ao a gente aplicar um método desse, a gente dá só o pontapé inicial e a própria natureza, né, desde que não tenha uma intervenção humana para dificultar isso, ela assume esse papel de que haja essa sucessão ecológica e as vegetações ali que são nativas da área, elas conseguem ter esse espaço para se instalar novamente e, com isso, a gente garante a estabilidade desses ambientes. Esse método, como a maior parte deles, tem algumas limitações, né? Uma delas aqui é a falta de formação da mão de obra. Quando a gente fala aí de bioengenharia de solos, quando a gente fala dessas técnicas aí, é pouca gente que tem conhecimento sobre isso. Então, quando algum particular, alguma pessoa, ela tem o interesse de efetuar uma obra dessa, a primeira dificuldade que ela encontra é quem é que vai saber fazer isso, né? Nesse ponto, eu já posso aqui adiantar que a gente trabalha aqui com várias empresas, né, na fundação, que atuam nessa questão da recuperação ambiental. E os profissionais dessa empresa, os biólogos, engenheiros ambientais, vamos dizer assim, a maior parte deles não tinha conhecimento desse tipo de técnica. A gente propõe, a gente informa, e eu vejo assim uma grande aceitação. Esses profissionais que têm essa qualificação técnica, para eles conseguirem desenvolver essa técnica e aplicar na nossa região aqui não é difícil, né? Mas, como eu falei, assim, não é uma coisa que qualquer cidadão vai conseguir fazer por conta. É importante ter um profissional daí com habilitação técnica, né, na área da engenharia agronômica, florestal, ambiental. Esses profissionais, assim, eles são bem importantes e eles, uma pesquisa rápida ali, certamente conseguem suprir essa questão aqui da formação da mão de obra. Um outro ponto importante, como a gente prevê a utilização da própria vegetação, tem a questão da sazonalidade, né? A gente sabe, assim, que não é qualquer época do ano que eu posso plantar tal muda, que eu posso plantar tal vegetação. Isso daí então essa questão da sazonalidade, ela é bem importante. Às vezes a gente quer fazer a obra agora no verão, mas ela só vai ser interessante de acontecer lá na primavera, né? Isso pela questão do estado vegetativo, né? Que a gente utiliza essa vegetação para auxiliar.
Essa imagenzinha aqui, ela traz aqui um perfil, né? Nesse caso aqui, é o exemplo de um enrocamento, né? Não se aplica como uma bioengenharia de solos. A gente tem aqui simulando, né? É um perfil, então é como se fosse um corte vertical na área de beira do lagoa. A gente vê aqui a lâmina da água, onde ela está, e desde onde começa esse enrocamento, né? E subindo até uma parte onde o terreno já está estabilizado. Essa é um método, assim, clássico, né, para a gente fazer essa estabilização dessa erosão. E, na sequência, essa outra imagem, ela já traz daí esse misto, né, tanto do método clássico do enrocamento, para segurar essa questão aqui, onde tem a maior parte da energia das ondas e do próprio fluxo aquoso, associado com a questão da bioengenharia de solos. Não sei se, assim, essa imagem eu achei bem didática, assim, a gente consegue ver aqui a parte onde a própria imagem indica a semeadura, né, toda essa área que ela deve ser semeada para ter ali gramas, né, espécies, claro, assumindo ali a questão da vegetação nativa, mas espécies que sejam, que não aumentem a erosão, mas que protejam o solo. Essa semeadura também associada com plantas, também associada aqui com galhos, né, vivos, aqui arbustos vivos, e em laranja, nessa imagem, é a aplicação do geotêxtil, é a aplicação dessas biomantas, né, que acaba aqui por conter o solo. Então, a água, ela passa, né, tanto de cima é para baixo, quanto de baixo é para cima, que a gente sabe que existe uma zona que é saturada em água, dentro do solo, né, também conhecido como lençol freático. Então, essa água que está no subsolo, ela tem a tendência aqui de escoar para as lagoas, e isso é permitido com a aplicação do geotêxtil. Esse geotêxtil, essa manta, ela é fixada aqui por grampos, né, que podem ser aí tanto de madeira quanto de metal. É um conceito assim que, na verdade, ele é simples, né? E aqui a gente vê uma das metodologias aqui aplicadas, que ele não é disposto só superficialmente, né? É comum o pessoal fazer aqui uma escavação e ensacar, né, essa parte aqui onde tem a maior energia. Então, são obras aí que, dependendo da escala, ela pode ser feita manualmente, a gente não precisa nem de um maquinário pesado auxiliando isso, nem nada. Então, esse é um exemplo que é um perfil, assim, que mostra bem a aplicação, né, ou a ideia, né, da aplicação desse conceito da bioengenharia de solos. Uma situação dessa aqui, a gente consegue controlar a erosão numa área de beira de lagoa, e para quem está aqui em cima observando, é uma margem de lagoa preservada, né? A gente não tem aqui gabião, não tem ferro exposto, não tem rocha exposta ali, nem nada, né? Ainda permite o uso ali pela população. Aqui mais um exemplo desses, aqui já mais aplicado só a bioengenharia de solos, a gente não tem nem aquele enrocamento, né, que tem na outra imagem. A parte superior aqui, o princípio é o mesmo, então a gente tem aqui a instalação aqui do geotêxtil, a semeadura aqui de uma vegetação adaptada, que favoreça o controle da erosão, todos aqui essas bancadas, né, que são feitas aqui para conter esse solo. E aqui na beira da lagoa, esse exemplo, ele traz essa hipótese aqui, né, de feixes de galhos, assim, isso aqui tudo com madeira, né, são estacas, assim, e aqui a gente vê em perfil, né, são feixes de galhos mesmo, né, juntando vários galhos, assim, e isso tudo é fixado, é preso, e forma esse feixe na beira da lagoa. Esse feixe também permite aqui que a gente introduza uma vegetação aqui em cima, desde que ela seja adaptada, né, para isso. Ele é estaqueado, e ele tem aqui ainda mais uma questão aqui, que é esse anti-washout aqui, né, que é é como se fosse também a biomanta, mas ela não vai permitir que a água leve, né, esse material. Então, são perfis aqui para ilustrar como que é a aplicação desse conceito aí da bioengenharia de solos, que a gente vê como uma solução para muitos casos, mas não para todos eles. Eu vou passar aqui. Aí a gente entra na questão, né? Tá, mas essa biomanta, esse geotêxtil, como é que funciona isso? Eu encontro isso para comprar aqui?
quanto que custa isso, né? Eu peguei aqui 3 empresas, tá, que trabalham aqui na região, que produzem esses materiais e fazem a comercialização deles. Então, a gente vê que a questão da biomanta, né, ela é com 100% de fibra de coco, entrelaçada, fotodegradáveis. Então, ela tem toda essa questão de que ela vai durar ali por alguns anos, depois ela não vai estar existindo mais. Quando ela não existir mais, a ideia é que a vegetação daí assuma o papel de controlar a erosão. Então, existe aqui, no caso, essa empresa, tem outras empresas aqui na região que produzem essas biomantas. Aqui eu até tomei a liberdade de fazer um orçamento bem por cima, assim, e aproximadamente, para a gente ter uma ideia de custo, isso aqui custa em torno de R$ 5 o metro quadrado, né, mas claro que isso depende da quantidade de material a ser comprado, né, mas só para a gente ter uma ideia, para passar para vocês aí quanto que seria um custo, né, desse material. Tem essa empresa, tem outras empresas aqui que oferecem uma variedade muito grande dessas telas, né, telas aqui biotêxtil, aí tem outra que 100% de fibra de coco, uma é 100% de palha, a outra faz uma mistura disso. Cada uma dessas aí ela vai oferecer uma permeabilidade diferente, um tempo de degradação diferente. Então existem muitas opções aí para a gente, inclusive de fácil acesso aqui na região, para adquirir esses materiais e implantar utilizando essa técnica aí da bioengenharia de solos. Agora sim, eu dei esse panorama, né, para a gente entender, assim, essas duas vertentes principais, né, tem as obras de engenharia clássica, que a gente sabe que tem uma eficiência grande para controlar a erosão, os gabiões, o próprio muro de pedras na beira da lagoa, mas a gente sabe do impacto ambiental negativo que isso traz para o ambiente de beira de lagoa, e tem a questão também, por outro lado, da bioengenharia de solos, né, que ela tem esse impacto ambiental muito menor e tem uma eficiência semelhante ou até melhor do que as obras clássicas. Aí a gente cai na questão, assim, do procedimento, né? Acho que cabe aqui informar, provavelmente é do conhecimento da maioria, né? Mas essas áreas de beira de lagoa, elas são protegidas pelo Código Florestal Brasileiro. Existe uma faixa mínima ali em áreas urbanas de 30 metros, com largura mínima de 30 metros, que é considerada a área de preservação permanente. Então, não é qualquer atividade que eu possa chegar e fazer nessas áreas sem ter alguma autorização ambiental. Aí a gente acaba incorrendo em uma infração ambiental e nisso muitas vezes ocorre um embargo da área e prejudica, né, sobremaneira, assim, todo o processo da recuperação. Em se tratando de recuperação de áreas degradadas, né, eu tenho uma beira da lagoa, que está tendo uma erosão, a vegetação já não existe ali mais, esse procedimento, ele se enquadra como uma recuperação de uma área degradada, que pelas resoluções aqui do Conselho Estadual do Meio Ambiente, ele é uma atividade que é licenciável, então ele precisa passar por um processo aqui de licenciamento, mesmo que simplificado, ele tem que ter uma autorização ambiental, tá? Então tem todos aqui dependendo, né, da área útil que vai ser aplicado, modifica aqui a questão do porte desse procedimento. Então, é um procedimento que depende de você vir até o órgão ambiental, né, apresentar o projeto de recuperação de áreas degradadas, o servidor público do órgão ambiental, ele verifica se o projeto está de acordo com as normas técnicas e a legislação, e se tiver tudo ok, autoriza e a execução é feita. Por outro lado, o próprio Código Florestal, ele define aqui no artigo 8º que a intervenção em APP, né, em área de preservação permanente, quando ela tem um caráter de urgência e ela é uma obra de interesse da Defesa Civil, é dispensada a autorização do órgão ambiental. Isso é muito fácil de compreender, né? A gente simular uma situação aí que tem um risco a uma comunidade, que tem um risco a uma edificação, uma família, e a gente não tomar uma providência imediata, porque tem que fazer um estudo ambiental, porque tem que passar por uma análise do órgão ambiental. Não é o caso, né? Então, quando existe esse risco, a própria Defesa Civil, daí ela, na sua atribuição, ela constata esse risco, ela define esse caráter de urgência, e com isso aqui a questão da autorização ambiental, ela fica dispensada.
Concluindo já, gente, assim, são duas situações, né, que daí eu vejo dessa forma. Se a gente tem, assim, áreas particulares, né, áreas que são, é o quintal de uma casa, que não tem uma urgência, porque é um processo que está, de erosão que está acontecendo, mas ele está longe de qualquer edificação, ele não oferece um risco, ou tem um risco muito baixo. A nossa indicação é pela bioengenharia de solos, ou algum método semelhante, né, que são ações aqui com menor impacto ambiental, né, promovendo a recuperação dessa área degradada. E nesse caso específico, passa aqui pelo órgão ambiental, seja o órgão ambiental municipal ou estadual, depende de uma aprovação do órgão para o início das obras. Em se tratando de áreas públicas, que daí a gente já caracteriza aqui um interesse social, né, como é o caso ali da Cigana, onde tem a própria via de circulação, ela está no ambiente de margem do lagoa, então não é uma área, não é uma obra que vai beneficiar uma pessoa em específico, né, ela vai beneficiar toda a comunidade, e muitas vezes, como também é o caso da Cigana ali, são casos urgentes, com risco alto, até muito alto, né, que a gente vê que a progressão da erosão ela está muito forte e está indo em direção a residências, aí cabe as ações da engenharia clássica, como o muro derrimo, como o enfocamento, como a gente tem aqui em Laguna, né, na parte no entorno aqui do mercado público, esse próprio muro de pedras que tem, é uma área que é de interesse social, uma área que funciona como se fosse uma praça, né, então nesse ambiente, o meu entendimento é esse, assim, nessas áreas públicas, que eu tenho um caso urgente, definido pela Defesa Civil, né, eu tenho um risco alto, muito alto, o próprio órgão ambiental não vai recomendar uma recuperação de áreas degradadas utilizando da bioengenharia dos solos. A recomendação é pela ação da engenharia clássica mesmo, a execução para que cesse esse risco, né? E aí até no futuro pode-se pensar em melhorar a questão visual dessas áreas. Acho que o principal, assim, entendimento que é importante para a população é esse, entender, assim, quando que eu posso mexer na minha área, o que que eu tenho que fazer antes, né? Então, se eu tenho o meu terreno, a minha área particular, e eu tenho esse interesse, a recomendação é buscar o órgão ambiental para ter essa conversa, a gente poder entender e identificar qual que é a melhor situação. Nessas áreas aí, beira de estradas, áreas que são ali utilizadas pela comunidade, a própria questão da bioengenharia de solos, ela depende de a gente ter um espaço bom para trabalhar com isso, né? Então, no caso da Cigana, a gente não tem mais esse espaço para trabalhar com essa recuperação de menor impacto. A gente dependeria de colocar algum material ali, é uma situação bem mais complicada e que quando existe risco, não cabe, né? Não é interessante isso até do ponto de vista aqui do eu como analista ambiental. Por fim, não sei como é que a gente está de horário aí, mas eu encontrei um vídeo no YouTube, né, que ele trata de uma situação muito semelhante que a gente tem aqui em Laguna, são lá, se não me engano, nos Grandes Lagos, lá dos Estados Unidos, em que o pessoal aplica já há muitos anos essa questão da bioengenharia de solos. É um vídeo de 5 minutos, eu queria repassar aqui, encaminhar esse vídeo aqui, vou tentar compartilhar minha tela com ele. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ô, Reinaldo, dá para passar o vídeo? Como é que estamos de horário aí? Sim, mais pontual possível. Tinha previsto 50 minutos de apresentação, a gente está em 45 agora, com 5 minutos de vídeo, termina Tá, perfeito. Uhum. Então vamos ver aqui. A minha tela vocês estão enxergando aí, Reinaldo? Sim, perfeitamente. Tá. A apresentação do vídeo do YouTube, né? A gente segue na apresentação de PowerPoint ali que estava apresentando, né? Tá. Não, então Não vou ter estamos que fazer... enxergando o vídeo em si. Eu te sugiro tu interromper esse compartilhamento e compartilhar novamente a tela do vídeo. Isso. Vou fazer agora aqui. Vamos lá. Esse vídeo aqui, apesar dele estar em inglês, eu ativei aqui a legenda automática, né? Dá para a gente ter uma noção, mas o mais importante não é a compreensão do que está sendo falado em si, né? Apesar de que dá para compreender boa parte do que eles falam ali, mas é mais para a gente entender
visualmente, né, como que isso é aplicado na prática. Tá? Alexandre, até é bom já falar que talvez nesse tipo de apresentação esse vídeo fique pausado, né? Não fica uma reprodução ideal, né? Perfeita, mas certo. De qualquer maneira a gente assiste ele até o final mesmo, ele não, caso ele não fique perfeita a reprodução, para ver as imagens e ver aí como é que fica, como é que ele apresenta esse conteúdo. Isso. E eu encaminhei já o link desse vídeo também lá para o Reinaldo, né? Se puder, daí depois, Reinaldo, pode repassar para o pessoal ali, às vezes quem quiser rever em casa, né? Esse próprio canal do YouTube, ele é bem interessante, é de um grupo de proteção de lagoas e lagos, lá dos Estados Unidos, assim, um pessoal que tem bastante já experiência com esse tipo de situação. A gente coloca ele também no link de descrição. Quando a gente clicar no YouTube, a gente coloca na descrição embaixo. Perfeito. Vamos ver então se a gente consegue assistir o vídeo aí. This video shows the installation of 2 bioengineering practices for shorelands, fiber core rolls and encapsulated soil lifts. Located at Brighton State Park on Island Pond, these softscape methods are being installed to stabilize the shoreland and protect water quality for a lake enjoyed by more than 200 camp owners and the people who visit its public access areas. I feel like it's important to maintain the integrity of our lakes and our streams and our ponds, Vermont, because that's what brings park visitors to our state parks and help with our local economy and tourism. The other piece of this is we were able to get access for ADA folks to allow people to have access to the water that are in a wheelchair. This permeable pathway also allows stormwater to be absorbed and yet is rigid and wide enough for wheelchair accessibility. Previous to the project, we had a beach wall in there that was becoming a hazard as the lake was eroding the bottom of the beach wall. It was unsafe for park visitors to use. Fiber core rolls and encapsulated soil lifts provide biodegradable structures to reestablish and protect native plants, which will secure the eroding bank where the hardscape wall used to be. Brian Maka from GEI Consultants in Michigan, who has been using bioengineering methods in and around the Great Lakes for over a decade, led the installation at Island Pond. First, the failed retaining wall is removed and the shoreland graded to a 3-to-1 slope, which is ideal for plantings to take root. Encapsulated soil lifts are then placed, starting from an endpoint which in this project was determined by an existing embedded rock off to the side of the birch trees. Fiber core rolls are arranged from the end of the lifts to finish lining the shore with what will become the new shoreline toe. Fitting them tightly together connects the 2 bioengineering methods for one continuous shoreland restoration project. After laying out the materials, the fiber core installation starts before building the soil lifts. Trenches for the fiber core rolls are dug roughly 6 inches deep, and the rolls are placed and fastened together. Volunteers help pound stakes about 2 feet apart along the outside of the fiber core rolls. The more stakes, the more securely the roll is held in place. The wooden stakes are notched to hold the rope as it is woven across the roll. Once the rope is tightly tied off, the stakes are pounded all the way in. Topsoil is backfilled to a couple of inches in height below the roll and sloped back along the length of the roll. To start the lifts, a rock base is established using 6 to 8 inch size rock, though for sites with more energy from waves and ice push, larger rock would be used. Because this project is being installed on sandy soils, a geotextile fabric, chosen to allow roots to penetrate through it from above while preventing submaterials from mixing up into it, is used below the rock-lined base. The soil lifts are built on this foundation and filled with soil to give them structure. Native wildflower seed is sown before the cover of the lift is flipped over and anchored with stakes. Shrubs are placed and planted between each of the 12-inch lifts. Lift height can vary between 6 and 18 inches depending on the project. As the lifts are built, the tiers stagger backward 12 inches, creating a 1-to-1 slope to fit around the birch tree. Tampering the soil helps compact and shape the lifts. The seeding and shrubs between the tiers will grow and stabilize the lift system, and 12 to 15 inch rock placed around the lifts add extra support until the plant roots get established. Biodegradable erosion control fabric covers all exposed soil. Where 2 layers of fabric are rolled out, the bottom layer overlaps the upslope layer, creating a smoother transition in case ice or waves reach the shore. Now for planting.
Several hundred native plants cover the project site, and in 2 to 3 years, this living shoreland will support a healthy variety of wildlife and pollinator species, such as songbirds, butterflies, turtles, and otters. Planted shorelands also won't attract geese as they don't walk through vegetation. Final touches include temporary fencing and signs to inform the public of the restoration work. From my aspect as an engineer, I'd like to employ it more and more. It seems like a really great approach, both for the environment and for creating nice, aesthetically pleasing spaces along the shoreline. I think it's fantastic with the softscape, and it's just pleasant and it's comforting to go there and have access to the water. Bioengineering methods offer a win-win for property owners, building storm resiliency along shorelands while offering a multitude of ecosystem benefits, especially clean water. The natural shorelands that are restored through bioengineering filter stormwater from shorelands and stabilize the shore, keeping sediment and nutrients out of the lake and preserving clean water for generations to come. Many thanks to all the volunteers and partners who made this shoreland restoration project possible, which can be visited at the beautiful Brighton State Park in Island Pond, Vermont. Alexandre, eu tinha mutado ali o teu microfone na hora que tu estava falando ali, o vídeo estava apresentando, daí tu pode tirar o mudo ali. Tá, perfeito. Uhum. Bom, era isso, gente. Eu agradeço, né, a atenção de todos, assim, esse vídeo eu achei bem pertinente de mostrar, porque ele ilustra, né, na prática, assim, às vezes a gente falando aqui a bioengenharia de solos, biomanta, geomanta, a impressão que dá é que é uma coisa muito complicada, né, e nesse vídeo eles mostram ali que, na verdade, é uma ação voluntária, né, uma coisa que a gente faz, a própria comunidade consegue estar trabalhando nisso, e todo o benefício ali ecológico que tem de uma aplicação dessas, né. No mais, eu fico à disposição, né, aqui, tanto eu como os colegas aqui da parte técnica, aqui da Fundação, para conversar, né, com os interessados, com a comunidade, com empresas que queiram aí aplicar esse tipo de método, que a gente vê que isso tem um ganho ambiental muito grande para as lagoas e, consequentemente, para a cidade, né, e o cidadão lagunense. Agradeço pela oportunidade, Reinaldo. Obrigado, Alexandre, eu que agradeço. A gente abre agora para perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui, mas antes vamos ver se os outros participantes aqui, alguém tem alguma pergunta aqui, que daí pode fazer e depois eu faço as minhas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e já fazer. Perfeito, caso vocês tiverem, podem estar fazendo. Eu tenho a pergunta ali no início da apresentação, eu tinha falado sobre a questão ali da vegetação exótica de grande porte, né, que o vento acaba trazendo mobilidade, digamos, para o vegetal, ele acaba mexendo as raízes e desagregando o solo, fato que facilita o processo erosivo, né? Então, ali no exemplo que tu citou ali, que seria na Cigana, teria algumas casuarinas ali nas margens. Eu, como moro aqui no bairro, eu vejo essas casuarinas muitas vezes tombarem com o processo erosivo, né? Então, a erosão começa a comer o solo, digamos assim, ao ponto que em algum momento chega a derrubar a árvore, né? A gente sabe que necessita de autorização ambiental para supressão de vegetação em APP, porém, nós, da área ambiental, a gente sabe disso, né? Como o vídeo ele é direcionado para a população em geral, né? Grande parte aí sem conhecimento técnico na área ambiental, eu queria entender de ti como é que seria o procedimento de autorização de supressão desse tipo de vegetação exótica invasora, principalmente como casuarina, pinos, eucalipto, enfim, de beira de lagoa em áreas que estejam favorecendo a erosão da margem. Como é que se dá esse processo de autorização junto à Flama?
Tá. Não, perfeito, Renato. Esse ponto é bem importante, né, para orientar a população. Hoje, como você falou, a supressão da vegetação, mesmo que exótica, né, no caso a casuarina, em área de preservação permanente, ela é uma atividade que precisa da autorização ambiental, e todo o procedimento, ele não é tão simples assim, mas ele está descrito numa instrução normativa, que é a Instrução Normativa 04 de 2023, aqui da Flama. Essa instrução, ela está disponível no site da Fundação, tem toda lá a questão de como que funciona o procedimento da autorização ambiental, e no fim lá tem a questão dos termos de referência, que daí ele discorre sobre a questão técnica, né? Quais as informações técnicas que o requerente tem que apresentar para conseguir essa autorização. São documentos básicos, assim, né? A gente precisa saber aonde que é o local, né? Isso daí tem que estar registrado bem aonde que vai ser, qual é a metodologia que vai ser aplicada, né? Qualquer intervenção dessa, ela tem que estar ali acompanhada por um profissional que é habilitado na área, né? Então, ela não pode ser feita por qualquer pessoa, porque muitas vezes, assim, por melhor a intenção do cidadão, se feito da maneira errada, ele pode, inclusive, agravar o problema, né? Então, um profissional aí da área ambiental, as empresas de consultoria ambiental, elas já têm um know-how bom de como que funciona o procedimento da autorização ambiental aqui junto à FLAM. Então, nesse caso, a principal indicação, assim, é isso, né? É buscar um profissional habilitado, as empresas aí de consultoria ambiental da região, porque é um procedimento ali que depende dessa responsabilidade técnica, né? Esse profissional, ele vai ter que estar acompanhando desde a parte do plano da execução, a própria execução e depois o monitoramento dessa área, né? Como que vai estar, para ver se não teve alguma ação ali que seja prejudicial. Quanto à questão, assim, específica da vegetação, eu fico limitado a falar, tá, Reinaldo? Porque eu, como geólogo aqui da Flama, a minha atribuição aqui é bem relacionada ao meio físico, assim. Eu até participo de algumas análises aí de projeto de recuperação de área degradada, mas a minha parte, ela é relacionada ao meio físico. Então, né, a gente entender qual que é o tipo desse solo, qual que é a declividade desse ambiente, qual que é o grau desse processo erosivo. Mas a questão vegetal em si, né, vamos supor, a gente tem ali uma área com as casuarinas, não adianta eu só cortar as casuarinas, né, eu vou cortar essas casuarinas e eu vou plantar ali a vegetação nativa do local. Mas aí, para poder saber exatamente quais as espécies mais adequadas, aí é preciso um profissional daí dessa área. A Flama aqui tem, né, a gente tem um biólogo no nosso quadro técnico aqui, uma engenheira agrônoma, que tem bastante expertise com isso, né, então, para fins, assim, de orientação da população, a gente fica à disposição, mas tem esse fator, assim, que é um projeto que, sendo de um particular, ele tem que ter um responsável técnico. Então, a indicação é que busque, né, empresas aí de consultoria ambiental, que elas vão daí saber entrar com esse procedimento da maneira correta aqui na Fundação. Perfeito, Alexandre, obrigado. Uma segunda dúvida é na questão de obras de grande porte, como, por exemplo, a dragagem ali da Barra do Camacho, no exemplo citado por ti, ou qualquer outra dragagem, né, ou qualquer outra intervenção que possa gerar impactos negativos indiretos, né, relacionados à erosão de margem de lagoa. Como a gente pode instruir a população de questionar e até cobrar que tenham medidas compensatórias dessas grandes obras nas áreas onde pode haver algum impacto indireto? Qual seria uma orientação ali básica, né, de como buscar algum auxílio nesse sentido? Esse é um ponto bem delicado, assim, Reinaldo, porque você veja, né, o licenciamento ambiental dessas obras, assim, que tem esse potencial de causar uma degradação, né, uma poluição do meio ambiente, porque esse tipo da degradação também é entendido como uma questão da poluição do meio ambiente. O licenciamento ambiental, normalmente, ele é dividido em 3 fases. A licença prévia, aí depois a licença da instalação e, por fim, uma licença de operação. Essas questões, elas, dos impactos ambientais ali,
no entorno, né, na área de influência direta, área de influência indireta do empreendimento, eles são todos abordados lá na fase da licença prévia. Então, quando a gente pega empreendimentos aí que já estão com licença de operação, isso significa que essa licença prévia que foi dada lá no início, talvez tenha ficado algum ponto solto, né? Mas aí a gente entra numa questão assim, um pouco, como eu falei, ela é delicada, né? Porque você teve um estudo ambiental feito pelo empreendedor, teve um parecer técnico feito pelo órgão ambiental, nesse caso ali não é a Flama, né, que licencia essa atividade em si, acredito que seja o órgão estadual, o IMA. Então, essa fase, a princípio, ela já foi vencida. Isso não significa que um impacto ambiental que está acontecendo agora, ele não tenha mais a solução. O que eu vejo, assim, a conversa direto com os órgãos responsáveis, né, o órgão ambiental, ele representa a sociedade nesse processo, ele é a voz da sociedade nesse processo. Olha, essa atividade aqui, ela pode acontecer dessa forma, quais os impactos? Então, o próprio órgão ambiental, ele tem essa função, né? Então, eu acredito que a conversa diretamente com o órgão ambiental, e dependendo do caso, a gente tem também aí os órgãos fiscalizadores, né? O próprio Ministério Público, dependendo da área federal ou estadual, para que isso seja questionado. A gente vê, eu como técnico aqui do órgão ambiental, a gente recebe muitos questionamentos do Ministério Público sobre diversos empreendimentos, assim, querendo saber como é que está, quais são os impactos, como é que está o licenciamento. Então, é uma instituição que eu vejo que exerce esse papel, e é uma instituição que está aberta para todo cidadão, né, expor lá suas demandas. Eu vejo que esse seja o caminho. Mas eu também vejo como interessante a questão de se unir como sociedade civil organizada, né? As associações, o próprio Conselho do Meio Ambiente, né? Acredito que poderia auxiliar nessa representação. Aí fico um pouco limitado pelo meu conhecimento técnico, né? A parte, assim, talvez jurídica da melhor forma, mas eu vejo que esse é o caminho. Já ajudou bastante, Alexandre. A Ana Luísa, ela é consultora ambiental e ela passou aqui uma informação pertinente da alteração do Código Estadual relacionada à supressão de vegetação exótica em área de preservação permanente, né? Então, eu coloquei aqui o texto no chat para que todo o pessoal que assistir esse vídeo depois poder ler e se informar. Não sei se a Ana Luísa gostaria de explanar alguma coisa aí sobre essa pauta. Foi uma grande contribuição, eu acho que é bem relevante esse conteúdo, por mais que tenha mudado a legislação, pelo que eu li ali que ela botou, fica condicionada também à recuperação, posterior recuperação ambiental da área, né? Até minha dúvida é se essa recuperação ambiental da área precisaria depois formalizar ela com o órgão ambiental perante um responsável técnico. Eu não sei se saberia me dizer isso aí, Ana Luísa. Oi, tá mudo, Ana. Essa informação não tenho. Como é que é o procedimento? Eu tinha lido na resolução do IMA, mas não me recordo agora de cabeça. Tá, não, perfeito, mas de qualquer maneira foi uma grande contribuição aí, eu acho que é muito relevante essa pauta aí, Sim. e é uma dúvida que também vem seguido para nós aí, né, então é bom já esclarecer o pessoal. Muito Queria obrigado. parabenizar também a iniciativa, porque é muito legal, assim, até para a gente ter, conhecer e ter a informação como pensa o órgão ambiental, como pensa o técnico, né, para seguir a linha e como ele tem a visão do ambiente aqui, né, municipal. Foi muito legal. Eu creio que esse tipo de iniciativa, até a longo prazo, comece a gerar uma redução de infrações ambientais, né, no município. Além de ter uma redução de impacto ambiental, uma redução de infração, né? Sim. Vamos para cima. Tem outras pautas que também podem vir no decorrer aí dos próximas reuniões. Obrigado, Ana, pela contribuição. O Reinaldo, só nesse mesmo tema aí, né, achei interessante essa colocação ali da Ana. Realmente, assim, essa questão
de existir, né, o artigo no Código Estadual. Isso é uma questão, assim, jurídica, né, mas eu queria só explicar, né, por que que eu ponho nessa reunião aqui que tem que ter essa autorização para remoção ali das exóticas em área de preservação. Isso vem das normativas do próprio órgão ambiental, tá? Então, assim, nós como técnicos aqui, existe toda uma hierarquia no órgão ambiental, né? Então, a gente segue as instruções que estão publicadas em diário oficial, né? Essas instruções, elas, com as suas limitações, mas elas definem qual que é o caminho que o técnico tem que seguir, né? Isso tem um lado bom, porque não fica assim na cabeça de cada técnico. Um acha que precisa, o outro acha que não. Tem esse lado bom, né? Mas também são instruções que eu vejo que, do ponto de vista jurídico, elas podem e devem ser questionadas para que a gente tenha um aprimoramento delas, né? Atualizadas, né? Isso. Então, também é bem pertinente essa discussão. Muitas vezes é interessante, assim, esse tipo de questionamento direto para o órgão ambiental, porque isso pode motivar uma atualização da instrução, e, do meu ponto de vista, quanto menor a burocracia, né, garantindo ali a qualidade ambiental do serviço, melhor, né? Ninguém aqui é a favor de burocratizar as situações, né? Só para ressaltar da onde que vem essa exigência, né, da autorização, né? Ela vem da própria instrução. Tá. Eu vou passar a palavra agora para o Flávio, ele é da Secretaria de Planejamento, ele tem um comentário aqui. Flávio, fica à vontade. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. É porque com a voz um pouco restrita. Bom, é mais comentário mesmo, né? Eu acho que é importante a apresentação, o estudo, né? E apenas sobre uma visão macro, né, e urbana. Passando aqui também, eu não trabalho com licenciamento de obras, mas pela formação a gente verifica a importância, né? E aqui sinalizar, né, que em Laguna a gente tem aí as orlas das lagoas, de rio, marítima, cada uma é um tipo de intervenção, né? É uma legislação específica também, né? Nós temos aí dezenas de regiões diferentes no município, né? É um município só, mas com toda essa diversidade, e entendendo que do ponto de vista das intervenções aí também urbanas, né, o interesse de ter intervenções coletivas, não pontuais. Imagino eu que também do ponto de vista ambiental isso é importante, não restringir exclusivamente ao terreno, mas nós precisamos também desenvolver, principalmente quando há interesse público, em caso de defesa civil, né, esses estudos ao longo de toda a orla. E há interesse público em desenvolver esses estudos ao longo de toda a orla. Né. Essa também é uma sinalização que vem falando em relação a alterações de legislação. Nós precisamos de um tratamento especial para todas as orlas, né, que têm ocupações diversas, diferentes, desde residencial, uso tradicional até indústria. Então, cada um dos casos acaba sendo específico. E apenas para finalizar aqui, duas contribuições, né? O sentido de sempre de caminharmos para termos um licenciamento e estudos especiais nas comunidades tradicionais, que têm um uso que é muito específico, né? No caso dos pescadores artesanais, o uso tradicional dessas áreas, né? E também a gente entender, né, conforme o geólogo Alexandre apontou, né, o desenvolvimento tecnológico, né, isso também gera emprego, isso gera tecnologia local, né, o que se aplica aqui pode não aplicar 10 quilômetros para cima ou para baixo da nossa orla. Então, isso também é especial, né, e vale investimento público. Nós temos universidade pública no município, então nós precisamos estimular isso de todas as formas possíveis, inclusive com recursos, né, como a gente vem tratando aí de um possível fundo, eventualmente o estudo dessas áreas, e mesmo o estudo de tecnologia local é algo que eu acho que é desejável. Era esses os comentários e contribuições.
Perfeito, Flávio, perfeito mesmo, a perfeita colocação, tem toda a razão. E a Secretaria de Planejamento, creio que seja pertinente em questão de ações públicas, né, sempre está envolvida para a questão do próprio planejamento do município, né, então acho bem relevante essa colocação e ótima contribuição aí nessa pauta. Ali, Alexandre, sobre a questão ali dos gabiões, né, são pedras, digamos, constante ali dentro alocadas ali dentro de uma estrutura metálica, né, e me dá a impressão que em cima desses gabiões poderia ser colocada terra e plantio de vegetação. Queria só confirmar contigo se no uso desses gabiões poderia ser feita essa segunda intervenção, que é colocar o solo ali e colocar plantio arbóreo ou arbustivo. Existe essa possibilidade, sim, Reinaldo. Claro que, né, tem que ser verificado, assim, bem certinho os materiais utilizados, né? Aí é uma parceria ali, tanto do pessoal da engenharia, quanto da questão da biologia, né, da área do meio biótico, assim, os profissionais com experiência no meio biótico. Mas nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu vi vários exemplos, assim, de obras mistas, né, obras que, isso não é novidade, né, não é uma coisa que a gente está reinventando, nada, isso aí são exemplos que existem em diversos locais aí no mundo, muitas vezes associando uma estrutura ali de concreto, uma estrutura de blocos de rocha, com uma vegetação interna neles, né? Como eu falei, assim, tem os dois extremos, tem como fazer só a obra da engenharia pura e simples, né, e sem envolver ali uma questão de vegetação, e o outro extremo é essa questão da bioengenharia de solos, né, que a gente não utiliza praticamente nada de material de concreto, né, de algum material que não seja natural ali. Mas o meio termo ele existe, existem diversas alternativas, algumas mais, outras menos favoráveis para a questão, assim, do ecossistema, né? Então, assim, muitas vezes a gente pode ter lá o gabião, pode ter a grama em cima dele. Isso, para nossa utilização, pode resolver bem o problema, né? Mas para aquela questão da fauna que existe naquele ambiente, ele não é interessante. Mas aí vale, como o Flávio falou, vale uma análise de aonde que a gente está tratando, né? Essas lagoas, a gente vê que muitas vezes a urbanização, ela pega apenas uma faixa da margem da lagoa. Então, se a gente tem todo o restante da lagoa preservado, talvez o impacto ali na fauna, na própria flora, ali não seja tão grande de executar uma obra dessa. Agora, se a gente imagina de fazer esse tipo de intervenção em toda a margem da lagoa, aí o impacto ambiental ele é muito grande e pode ser desastroso, assim, do ponto de vista ecológico, né? Então, é isso, assim, as questões ambientais, elas são sempre complexas, né? Então, eu acho que foi muito relevante o que o Flávio falou, porque cada caso é um caso, né? E cada lagoa tem diversas situações na sua margem. Então, deve ser avaliado assim por um conjunto, né? Como na maior parte na área ambiental, uma equipe multidisciplinar para que tenha a contribuição de cada especialista. Mas muitas vezes uma intervenção dessa, como você comentou ali, um gabião associado com vegetação, se for numa fração da margem da lagoa, ele não vai ter um impacto ambiental tão negativo, né? Mas pensar em exercer, às vezes, uma intervenção dessa em toda a margem da lagoa, aí a gente tem um risco grande para a questão ecológica. Essa é a minha opinião. Tá mudo o teu áudio, Renan. Perfeito, Alexandre. Minha última dúvida, tá? A gente vê que a população, na tentativa, né, na boa intenção de controlar a erosão das margens da lagoa, muitas vezes coloca restos de entulho de obra, né? Restos de tijolo, restos de pedra, restos de madeira, restos de telha. E com o passar dos eventos de maré cheia e das ações das ondas, acaba espalhando aquele material em toda a margem da lagoa, o que acaba prejudicando tanto o ambiente natural, ecológico,
como uso social, né, que o banhista acaba pisando nesses materiais e cortando o pé, enfim, né. Queria que tu só abordasse os efeitos prejudiciais, se isso resolve ou se isso mitiga a erosão ou não, né, ou não tem nenhuma eficácia e só estraga o ambiente, e qual infração ambiental a pessoa que faz isso ela está sujeita a receber, né? Não, realmente, Reinaldo, a gente, assim, nesses anos que eu estou aqui na fundação, né, a gente faz muitas vistorias aí em área de beira da lagoa. Essa situação que tu colocou ali de jogar entulhos, a própria questão de construir muros ali na beira da lagoa, eu já vi N casos desses, assim, e tenho percebido que a eficácia desses métodos ela é muito baixa. Talvez, assim, a curto prazo, a impressão que dá é de que resolveu, estagnou. Mas, nossa, eu já vi, assim, intervenções bem feitas e a erosão levando por baixo, né? O ambiente ali do solo, que é saturado em água, e a coluna da água da lagoa, eles estão interligados, né? Então, não é porque o barro, o sedimento aqui em cima, não é porque eu seguro a terra aqui em cima, que ela não vai se movimentar por baixo dessa intervenção que eu fiz, desse monte de entulho ou desse muro de madeira e tal. Então, o que a gente vê é isso, muitas vezes o pessoal faz um muro, joga ainda um aterro por cima, e daqui a pouco aquela terra começa a ceder, ela está vazando por baixo, né? Isso, do ponto de vista da engenharia, né, isso aí é aplicado nas barragens, sabe-se, né, desse efeito que tem da movimentação das partículas do solo por conta da pressão da água que existe. Então, o que eu vejo, assim, é realmente uma intervenção com muita baixa eficácia, muito baixa, assim, talvez no primeiro momento seguro, mas como você falou, no próximo evento de onda forte, na próxima maré mais alta, ou passado alguns meses, esse material ele se espalha. Para o meio ambiente é péssimo, né? Porque não é algo natural dali. Muitas vezes o material ele é até inerte, né? Mas no meio disso tudo tem às vezes ferro junto, tem outras substâncias ali que fica até difícil a gente prever qual que é o resultado disso, né, na evolução dos animais, dos próprios peixes que estão ali na lagoa, que utilizam essas áreas de beira da lagoa como berçário deles, né. Então, assim, eu vejo que é uma ação é um tiro no pé, né. Como você falou, é ruim pro meio ambiente e, consequentemente, pro homem também. Ninguém gosta, né, de entrar numa lagoa pisando em caco de tijolo, em resto de cimento. Isso é muito ruim, assim, e como tu falou, isso daí é uma infração ambiental, porque as margens de lagoas, elas são área de preservação, e aqui em Laguna, isso é uma particularidade do município, né, a nossa lei orgânica, ela especificou que as próprias lagoas são áreas de preservação permanente. Então, elas ganham o mesmo status do que uma beira de rio, um entorno de uma nascente. É uma APP. Né? Então, qualquer intervenção que eu faço dentro da lagoa, que se caracterize como uma intervenção, no caso ali a disposição de resíduos, jogar entulho, isso aí é uma infração ambiental. Eu, sinceramente, não vou saber dizer qual que é o artigo que infringe, porque o meu cargo, ele não é de fiscal, né, eu sou técnico aqui, eu trabalho na parte de licenciamento ambiental, a gente tem uma outra diretoria aqui na Flama, que é a diretoria de fiscalização ambiental, elas com certeza saberiam dizer certinho qual que é esse artigo, mas independentemente do valor de multa e tal, é uma situação que prejudica muito o morador, a pessoa que fez aquilo. Porque acaba que a área fica embargada e a pessoa tem a obrigação de reparar aquele dano. Então, ela não pode mais mexer, e enquanto ela não tiver uma autorização daí para retirar aquele material, aquele ambiente fica degradado. Né? Então, é um tiro no pé, assim, é uma questão que não vale a pena. Nessas áreas que são públicas, né, que não tem ali não é o quintal de uma pessoa, eu vejo que o poder público tem essa responsabilidade, né, de tomar as providências para que essa área ali ela seja recuperada, né, que sejam feitas obras ali para cessar essa erosão. E nas áreas particulares, a gente tem aí esse canal que são as empresas de consultoria ambiental, os profissionais da área ambiental que
eles elaboram esse projeto de recuperação da área degradada, eles têm daí atribuição técnica para isso, né, a formação deles permite com que eles montem esse projeto de uma maneira adequada, e aí isso é protocolado aqui no órgão, é autorizado e segue o processo daí, tudo nos conformes, assim. É só ter mas tem que ter tem esse ônus, assim. Não é uma situação em que cada um pode fazer da sua forma. Isso não é uma opinião minha, tá? Isso daí é uma questão, assim, da própria legislação, né? Ela obriga que tenha essa questão, assim, da autorização ambiental para esse tipo de intervenção numa área que é de preservação permanente. Então, não é nada recomendado, assim, e eu acho que é muito legal, já que a gente tem a intenção, né, é passar essa informação para a população, é muito legal a gente ressaltar aqui de que só que na Flama nós somos aqui em 5 técnicos, né? Eu sou geólogo, tem aqui um engenheiro químico, tem uma engenheira ambiental, tem um biólogo e tem um engenheiro agrônomo. Isso só da parte do licenciamento ambiental. São 5 funcionários aqui efetivos, né, concursados, e a gente trabalha para a população. Então, qualquer cidadão que tenha dúvida, poxa, eu estou aqui com um problema, né? Como muitos já vieram aqui, a gente está de portas abertas aqui na Flama para receber esse cidadão, instruir ele de qual é o procedimento que ele tem que tomar. Claro que a gente não vai indicar uma empresa ou outra, né, mas a gente indica assim, qual o tipo de empresa que pode fazer esse projeto para ele, né, ou, como foi falado na apresentação, se é uma área pública e existe um risco, aí a minha recomendação é falar com a Defesa Civil, né, porque é um órgão que tem daí essa atribuição para fazer uma vistoria no local, elaborar um laudo ali constatando a urgência, e isso já dispensa a questão da autorização ambiental e facilita com que o poder público possa tomar uma providência ali de modo mais urgente. Assim. Perfeito, Alexandre. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando essa apresentação, lembrando que essa apresentação está fazendo parte do sistema de comunicação social que está sendo implantado no CONDEMA, visando gerar educação ambiental e orientação ambiental para a população. Eu queria agradecer primeiramente aí a ti, Alexandre, pela apresentação, pelo tempo, pelo empenho em tá gerando essas informações aí para a população. Também agradecer a Flama como um todo, na presença, na pessoa do ex-presidente Ailton Bittencourt e do atual presidente também Denner Vieira. Os dois autorizaram que a Flama gerasse essa apresentação por meio do conhecimento técnico do geólogo Alexandre. Agradecer também a Ambien Sustentabilidade Integrada por ter disponibilizado esse link de sala virtual de uma maneira que é paga, podendo possibilitar a gravação e possibilitar também o uso dessa ferramenta por uma sala com mais de 1 hora de duração. A gente está chegando em 1 hora e 22 minutos agora de apresentação, e agradecer a todos os conselheiros. A gente chamou essa apresentação, ela estava agendada para o dia 25, por motivos ali técnicos, burocráticos, a gente teve que adiar para o dia 8, e essa confirmação acabou se dando ontem, dia 7, de última hora. Então a gente sabe que todos os conselheiros têm sua agenda, então uma reunião extraordinária, não tem caráter decisivo, e sim só uma apresentação, então muitos não conseguiram participar. A gente tem aí participando a Polícia Militar Ambiental, o IFAM, a Flama, a Associação de Surf de Laguna, teve a OAB também. A Ana Luísa, não me lembro se ela está pela Associação Empresarial de Laguna ou pelo Conselho de Engenharia e Arquitetura, o CREA, né, mas independente de qual instituição, agradecer a presença da Ana Luísa também, representando uma dessas duas instituições, e eu aqui pela Associação de Surf Tauim do Farol de Santa Marta. Então, considero encerrada, então, essa apresentação. Os agradecimentos já foram feitos, agora a gente vai publicar esse material no YouTube do CONDEMA, e a gente vai estar divulgando aí para a população aí, para tentar colaborar com essa pauta aí no município. Valeu, boa tarde a todos aí, e até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, um abraço a todos.